Olá, tudo bem? Eu sou Antônio Cachoeira e hoje eu quero conversar com você sobre as diferenças entre assentar piso cerâmico e assentar porcelanato. Se você já assenta piso cerâmico, é só seguir as dicas que eu vou passar em seguida que você pode assentar porcelanato tranquilamente, sem medo de ser feliz. Eu garanto. Mas infelizmente ainda existe uma boa parte dos profissionais que trabalham colocando porcelanatos que ainda cometem algum tipo de erro na hora de fazer o assentamento do porcelanato. Por essa razão, eu criei um checklist com 6 dicas para você não errar mais na sua próxima obra, ok? Então vamos à lista. Primeira dica: achar que assentar porcelanato é a mesma coisa que assentar piso cerâmico. Não vou dizer para você que é muito diferente. E as regras são basicamente as mesmas. Existem algumas diferenciais que têm que ser seguidas. Uma grande diferença entre assentar porcelanato e piso cerâmico está justamente na questão da absorção. O porcelanato tem uma absorção muito baixa, enquanto a cerâmica a absorção é bastante alta. O que isso significa? Significa que você não pode usar a mesma argamassa que você usa para assentar piso comum para assentar porcelanato. Por quê? Porque por ser uma absorção baixa, o porcelanato não cola, não adere com a argamassa comum. A argamassa comum, ela entra na peça, a peça absorve a argamassa para dentro. O porcelanato isso já não acontece. Por isso a importância de usar argamassa especial para porcelanato. AC3 e algumas linhas de AC3 branca, AC3 especial, dependendo da situação onde vai ser colocado, interno ou externo, mas no mínimo AC3 para cima, ok? Vamos para a segunda dica: esquecer de colocar argamassa no verso da peça. Isso tem muitos profissionais ainda que cometem esse tipo de erro. Por que eu considero isso até de certa forma um erro grave? O porcelanato, justamente por ter uma absorção baixa, ele precisa de uma camada bem preenchida nas costas, no verso, nas costas da peça, no verso da peça, para que dê uma boa área de ancoragem. A peça toda fique preenchida com argamassa para que dê uma boa ancoragem, porque ele faz a solda, vamos dizer assim, a ancoragem é feita quimicamente, não é a mesma coisa que cerâmica que penetra. Então é muito importante, e também por ser uma peça, normalmente porcelanato são peças grandes, hoje a grande maioria absoluta acima de 60 por 60, 80 por 80, 60 por 1,20, então é muito importante colocar argamassa no verso da peça, tá? Não esqueça desse detalhe, ok? Vamos para a terceira dica: colocar porcelanato em chão desnivelado. Isso é um erro comum que muitos profissionais cometem. Por que eu recomendo sempre nivelar o chão se ele tiver algum desnível acima de meio centímetro? 5 milímetros já é suficiente para você ter que nivelar. O porcelanato, por ser peças grandes, se você colocar num chão desnivelado, tem duas situações que vai acontecer. A primeira situação é você vai deixar as peças também desniveladas, que não é correto. Vai acabar desencontrando, formando o famoso degrauzinho entre uma peça e outra. A segunda situação é você querer engrossar o piso para acertar com argamassa, e isso também tem um problema. O porcelanato, a argamassa, desculpe, ela quando seca, por ser dissolvida em água, ela quando seca a água evapora e tende a baixar a peça, formando também pequenos dentinhos. Tá? Se for uma diferença pequena, com o nivelador de porcelanato, o nivelador de piso cerâmico, você consegue resolver esse problema. Mas quando é acima de meio centímetro, principalmente se tiver algumas diferenças tipo de 1 centímetro, não pense duas vezes, faça a regularização antes de fazer o assentamento, tá? Não precisa regularizar totalmente, fazer um novo contrapiso, mas passe uma argamassa preenchendo esses vãos, esses espaços que está torto,
um dia anterior, deixe secar e no outro dia faça a aplicação. É muito mais tranquilo, é muito mais correto e vai ficar um trabalho muito melhor, ok? Então vamos agora para a quarta dica. Não fazer a paginação. Uma boa parcela dos profissionais ainda insiste em começar de um lado e deixar o recorte de outro na peça, ou na parede, ou no chão. Não é correto fazer isso. O ideal é você pegar e fazer a paginação. Dividir a parede ao meio e sair com as peças do meio para os cantos. Fica dois recortes iguais, tá? Fica muito mais bacana. Porém, eu vou alertar para você não levar a paginação ao pé da letra. Eu vou explicar por que eu estou falando pé da letra. Eu fiz uma obra recentemente, que já era uma residência, um apartamento, que já estava sendo habitado. Eu fui fazer uma instalação de acessórios e de um vaso sanitário. Era uma obra, um apartamento novo, mas a gente fez uma colocação de acessórios e eu resolvi observar a paginação, que foi feita a paginação nessa obra, e curiosamente o profissional que fez a colocação, ele seguiu ao pé da letra a paginação, dividiu ao meio e saiu para os lados. Adivinhe o que aconteceu? Ele fez dois recortes nos dois cantos, em cada canto, que deu exatamente meia peça. Sabe por que acontece isso? Porque quando você tem uma parede ou chão que tem peças ímpares, a chance disso acontecer é muito grande. Porém, qual o segredinho básico para isso não acontecer na paginação? Se você tem peças ímpares nesse vão que vai ser colocado, primeira peça, você marcou o meio, sai com a peça justamente no meio da marcação. Se for par, não tem problema nenhum. Marcou o meio, sai com a peça dos lados dos pontos da marcação. Se for ímpar, sai com a peça aqui, no meio. Que aí não acontece ficar duas meia peças no canto. Ou seja, ele poderia ter tranquilamente deixado toda a parede com as peças inteiras. Não havia necessidade de duas meia peças. Então, cuidado, não siga a paginação ao pé da letra. Tome um pouco de cuidado, ok? Senão vai acontecer igual esse camarada aí da história. Ok? Então vamos lá, vamos para a quinta dica. Não fazer o layout. Mas o que é layout? Eu falei de paginação. Qual é a diferença de paginação e layout? A paginação você faz em uma peça só ou em uma parede só. O layout é feito em toda a obra. Até algum tempo atrás era comum a colocação ser feita, quando você faz, por exemplo, a colocação fazia, em um piso, em um apartamento todo com piso cerâmico ou porcelanato, era comum chegar nas divisões de portas e fazer um recorte para dar continuidade na outra peça. Hoje mudou-se um pouquinho esse estilo de colocação e faz-se uma partida, pega-se um ponto X de referência, faz-se a partida dali e leva-se a fuga, o alinhamento todo na obra inteira. Entra-se para dentro dos outros cômodos com o mesmo alinhamento, ou seja, vai dar bastante recorte. Então é muito importante, é fundamental fazer o layout, ok? Normalmente as empresas, os lojistas que já vendem o porcelanato, eles costumam dar para o cliente de brinde o layout. Mas se você não tiver, faça o layout na obra, faça um bom estudo para evitar que de repente você vai ter um filete em uma área que apareça muito. Tomar muito cuidado em locais que corre-se o risco de ficar filete muito estreito, que fica feio. Então, esses filetes estreitos, no caso de um layout, uma obra que você vai colocar porcelanato em todo a peça, todo o apartamento, toda a residência,
Tomar muito cuidado para evitar filete. Esse filete só vai ser posto em últimos casos quando não tiver outra alternativa. É a última alternativa. Se tiver uma forma de evitar esse filete, evita-se, ok? Vamos então para a dica número 6. Não usar o rejunte correto. Porcelanato tem que ser rejunte epóxi. Ah, mas eu não posso usar o rejunte cimentício? Pode, mas não é aconselhável. O rejunte epóxi, ele dá um acabamento melhor, ele tem uma resistência muito maior e evita muito, é muito superior ao rejunte cimentício e evita fungos, evita bolor, evita uma série de problemas. É mais difícil fazer o rejunte epóxi? É bem mais difícil. Mas eu aconselho você, que é profissional, colocar rejunte epóxi, aconselhe o profissional, aconselhe o proprietário a colocar o rejunte epóxi, que vale a pena. Seu trabalho bem feito é motivo para você ter outras indicações para as outras obras, e o rejunte muda muito no acabamento. Ok, eu vou ficando por aqui. Espero que eu tenha conseguido esclarecer a sua dúvida e que você entenda por que assentar porcelanato não é a mesma coisa que assentar piso cerâmico. Então, se você gostou de verdade, compartilhe em suas redes sociais aí com os amigos, dê um gostei aqui embaixo do vídeo e também inscreva-se em nosso canal nesse ícone aqui do lado. E qualquer dúvida, questionamento, pergunta, que derem fazer algum tipo de comentário, sugerir alguma coisa, use o campo comentário aí embaixo, fiquem à vontade, que eu estou aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida, ok? Então é isso aí, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.